ação quase que poética. O que é que tem a ver? Tem muito a ver, irmãos. Tem muito a ver. Quando nós lemos Marcos capítulo 11, versículos 22 a 26, nós vemos a expressão, o ensinamento na prática. Como é que Jesus aplica isso na prática? Como é que isso é uma realidade na prática? A história do capítulo 11 de Marcos começa, na verdade, no versículo 12, quando a Bíblia diz que Jesus vem saindo de Betânia no dia seguinte à sua entrada triunfal em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele vai passando pelo caminho e vê uma figueira bonita, maravilhosa, vistosa. Porém, aquela figueira não tinha frutos. Só tinha folhas. Só tinha aparência. E a Bíblia diz que o Senhor, o próprio Cristo, veio buscar fruto para comer e não encontrou nada. Diz a Bíblia que quando Jesus vê aquilo, ele amaldiçoa aquela figueira. E diz: olha, figueira, nunca mais saia fruto de ti. E aí, irmãos, foram embora. Eu não sei se os discípulos ficaram olhando um para o outro e pensando: ué, Jesus está falando com folha agora, com planta? Que negócio é esse? Ok, vamos embora. Porque tudo dá a entender que não foi de imediato. Porém, no outro dia, quando eles vêm passando pelo mesmo caminho, Pedro interroga Jesus e diz: ué, calma aí, Jesus, espera aí, deixa eu entender um negócio. Ontem, esta figueira estava cheia de folhas, estava vistosa, e o Senhor a amaldiçoou. E hoje ela está seca, tem nada, se acabou. E aí, irmãos, Jesus traz os ensinamentos do versículo 22 a seguir. Porém, uma coisa eu quero dizer para você hoje, antes de nós falarmos a respeito da fé, é que quando nós olhamos para a figueira, nós vemos ou analisamos muitas vezes no aspecto negativo. Não deu fruto, amaldiçoou, secou, se acabou. Mas a verdade é, irmãos, a verdade é que o Senhor se aproveita de circunstâncias que são indesejáveis. De momentos que nós pensamos: para que isso? Para que essa situação? Mas, depois do versículo 22 a seguir, você percebe que por causa daquela situação, por causa da curiosidade de Pedro, Jesus trouxe ensinamentos preciosos para a nossa vida. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? É que o Senhor pode tirar coisas boas de circunstâncias ruins. Amém, glória a Deus. Aquela figueira se secou, se acabou. Não tinha mais aquela coisa bonita de se ver. Havia recebido o juízo de Deus. É claro que quando você estuda a Bíblia, você entende que aquela figueira fala de Israel e aí do juízo de Deus. Mas o importante é que, mesmo naquela situação, Jesus tirou ensinamentos preciosos para nós. E nós vamos ver isso. Aleluia. E a história mais profunda, sabe por quê? Porque Israel secou, foi amaldiçoado, veio o juízo de Deus. E por causa da fraqueza de Israel, nós, hoje, eu e você, temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Por Glória a quê? Deus. Porque da situação ruim, do juízo de Deus sobre Israel, porque rejeitaram o plano de Deus, Glória a Deus. nós entramos, irmãos, nessa brecha. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? Que mesmo que a circunstância seja ruim ou desfavorável, que não seja aquilo que nós desejamos, Deus pode trabalhar aí também e fazer coisas gloriosas. Amém. Glória a Jesus. Às vezes, irmão, a gente quer limitar a Deus. Não, porque se não tiver tudo bem, não é de Deus. E não é assim, irmãos. Na maioria das vezes é o contrário.
Na maioria das vezes é quando tudo está destruído que Deus está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Eu acho interessante, irmãos, o livro de Joel, porque o livro de Joel fala de uma praga. Não foi que Satanás trouxe, não foi que o diabo trouxe, não. Algumas pessoas dizem por aí que a praga foi o inimigo, foi o diabo. Não foi, irmão, foi Deus, foi o Senhor. Mas por causa da praga também veio a promessa. Que promessa, pastor? Do derramar do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, mesmo que tudo esteja ao contrário, é possível que o Senhor trabalhe aí também e abençoe a nossa vida. Glória a Deus. Então, quando você vê essa circunstância, a figueira seca, sem fruto, o Senhor traz ensinamentos em meio a essa circunstância. Sabe, irmãos, a figueira bonita, de aparência, mas sem frutos, fala daquelas pessoas que são exteriormente bonitas, parecem pessoas de Deus, homens de Deus, mas não tem fruto. E alguém pode dizer assim, aquele ali não serve para nada, vai servir, irmãos. De alguma maneira Deus vai usar e vai abençoar outros. Embora o juízo vai vir, não importa, mas Deus vai abençoar também. Deus vai falar com alguém. Às vezes a gente vê alguém pregando e depois aparece um escândalo, a figueira se seca. E alguém pode dizer, não valeu a pena, Senhor, ter investido nessa pessoa. Mas só Deus sabe os resultados na eternidade, irmãos. Aleluia. Só Deus sabe os frutos, só Deus sabe o precioso valor que o juízo dele pode trazer para as nossas vidas. Agora, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala no versículo 13, do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, é que a fé permanece, que a fé é uma realidade agora. E quando nós falamos de fé, irmãos, há pelo menos umas 4 definições básicas. A primeira definição e primeira, é que a fé é a persuasão firme. É quando a pessoa tem uma convicção fundamentada no que ela ouviu, no que ela entendeu. Lembra de Hebreus, capítulo 11, versículo 3? O escritor aos Hebreus vem e declara, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra do seu poder. Amém. Quando eu ouço isso,